Tá bom? Vamos declarar o que é a Bíblia para nós? Levanta a sua Bíblia aí e vamos declarar, amém? Amém, queridos? Vamos lá. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz. Aleluia. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. A incorruptível, a indestrutível. Sempre viva a semente da palavra de Deus. Aleluia. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, preparada para esses dias, para essa geração de hoje. Preparada, Senhor Deus, para esses últimos tempos, para estar alicerçando a tua igreja, preparando a tua igreja para os últimos acontecimentos. Os últimos acontecimentos que impactarão este mundo de uma forma como nunca antes aconteceu sobre a terra. Deus queridos, os acontecimentos que ainda estão por vir, serão de ordem, Senhor, de uma magnitude mundial. Senhor, e que nós veremos a tua igreja, coisas acontecerem, sendo, Senhor Deus, a preparação para a manifestação daquele que virá para oprimir, para destruir, para sufocar tudo aquilo que lembra de ti sobre a face da terra. E a tua igreja hoje, Senhor Deus, está sendo preparada para, Senhor Deus, anunciar, tocar a última trombeta, na última hora, no último instante, Senhor Deus, anunciando as tuas verdades, anunciando o teu reino, anunciando o poder da tua palavra que cura, liberta, transforma. Senhor Deus, levanta a tua igreja com ousadia, ó Deus, com ânimo, com vigor, para estar falando a tempo e fora de tempo, respondendo com mansidão a todo aquele que nos pedir a razão da nossa esperança. Ó Deus, para que anunciemos o ano aceitável do Senhor, aleluia. Pai querido, muito obrigado, Senhor, a tua palavra tem nos ajudado, tem nos auxiliado. Senhor, traz a tua palavra aos nossos corações essa noite. Ó Deus, tira-se tudo aquilo que ainda está impedindo, tira, Senhor Deus, tudo aquilo que tem sido bloqueio. Ó Deus, trabalha hoje com a tua palavra em nossos corações, de forma, Senhor, que venhamos estar nos libertando de cadeias, de aprisionamentos, ó Deus, de sentimentos que ainda nos impedem, Senhor Deus, de romper, de avançar e de experimentar tudo aquilo que Cristo conquistou para nós no Calvário. Assim, Senhor, abençoe cada coração esta noite, cada vida, cada mente se abra. Ó Deus, dá, Senhor, derrama a tua unção, a tua graça sobre nossas vidas. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos estar lendo Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao 17, e depois do 31 ao 39. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou pode acompanhar aqui no telão, tá bom? Como eu gosto sempre de estar lendo na versão transformadora. E diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte,
mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Agora 31. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Deus? Serão as aflições, as calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como diz as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! A Ele toda a honra, toda a glória. Senhor, as coisas, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o único digno de ser louvado e ser adorado. Aleluia! Glória a Deus. Podem assentar, queridos. Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, existem algumas ferramentas que o diabo usa ainda para dominar a mentalidade dos filhos de Deus. E essas ferramentas não são, aliás, são coisas do passado, implantado nas pessoas, mas que ainda, por falta de entendimento, de compreensão, e muitas vezes até mesmo de uma sinceridade, uma entrega sincera, ainda se tornam prisioneiros desses sentimentos. E um desses sentimentos é um sentimento de culpa.
sentimento de culpa por não ter feito o que deveria ter feito, sentimento de culpa por algo que realizou e prejudicou alguém, sentimento de culpa porque prejudicou a vida de alguém, sentimento de culpa porque trouxe prejuízos na sua própria vida, sentimento de culpa. Muitas vezes somos propensos, temos mais facilidade de perdoar alguém, mas também temos a grande dificuldade de perdoar a nós mesmos. E muitas vezes, por pequenas situações, alguma coisa que a ficha de repente cai e nós entendemos que poderíamos ter feito e por negligência não fizemos, e aquilo trouxe prejuízo para alguém, ou mesmo para nós mesmos, nós acabamos ficando prisioneiros desse sentimento que acaba desencadeando em outros sentimentos. E assim, com isso, o diabo, quando ele descobre, quando ele entende que nós ainda fazemos valer, que ainda remoemos, que ainda trazemos à tona, está presente na nossa vida tais sentimentos, ele sabe muito bem como manipular situações na nossa vida para que estejamos sempre frustrados, estejamos sempre tristes, estejamos no sentimento de sermos indignos, de acharmos que não merecemos este amor, não merecemos essa graça. E a gente precisa entender, queridos, como nós acabamos de ler, que a salvação que Jesus realizou no Calvário, independente do que viemos ter feito, queridos, independente do que fizemos, nós somos perdoados, somos amados por Deus. Então nós não podemos querer ser mais do que Deus, ser mais juiz do que Deus. E eu preparei, queridos, essa mensagem, essa palavra, nenhuma condenação, embasada exatamente nesses versículos, porque muitas vezes nós ficamos agarrados com algumas situações. E a gente precisa entender, mesmo para aqueles que não têm esse tipo de sentimento, mas podemos, nessa mensagem de hoje, despertarmos, queridos, para algo tão de excelência, de algo de tão poder, de algo tão extraordinário. Por isso que eu sempre digo que crente tem que ler Bíblia, porque quando eu leio a palavra, queridos, que eu analiso esses textos, que eu leio esse texto, veio algo tão potente, impetuoso no meu coração, há uma revelação de algo tão poderoso, tão extraordinário, queridos, que eu só tenho que glorificar, eu só tenho que adorar a Deus, só tenho que exaltar o nome de Deus, porque diante de algo tão tremendo, de algo tão maravilhoso, queridos, nós precisamos compreender, amados, que a nossa condição nos impossibilitava. Nós éramos indignos, incapazes de fazermos as pazes com Deus. Não podíamos de maneira nenhuma. Ninguém tinha condição, que podia até falar em nome de Deus, podia até inventar uma oração, mas Deus não ouvia. Existia um bloqueio, existia um escudo, algo impenetrável, porque os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. E a Bíblia diz que Deus não ouve pecadores. Nós precisamos entender a complexidade do mundo espiritual. Talvez muitos de nós, às vezes porque advém de um outro lugar, que talvez apresente um Deus que muito ama, é um Deus que é amor, um Deus que ama. Deus é amor sim, mas lembre só que eu sempre falo isso, antes de Deus ser amor, você pode conferir isso na palavra, você pode conferir isso na palavra, é a palavra que diz, não sou eu não. Antes de Deus ser amor, Ele é justiça. Antes de ser amor, Ele é justiça, porque quando Adão pecou, ele exerceu a justiça, ele condenou o homem e expulsou do paraíso. Logo em seguida, ele manifestou um ato de amor. Ele já planejou a vinda do seu filho para trazer o homem de volta a ele, mas ele exerceu a justiça. Ele tirou o homem do acesso da árvore da vida, deixou o homem viver a consequência do seu pecado como nós vivemos, que é a morte, mas ele providenciou por amor a solução dessa morte, dessa condenação. Ele nos trouxe, nos chama à vida no seu Filho Jesus.
Então, isso é muito importante nós compreendermos. E a justificação, queridos, ele está dentro de um cenário. Quando nós falamos de justificação, justiça, normalmente a nossa mente automaticamente nos leva, nos reporta para um tribunal, não é isso? Onde há júri, onde há advogado de defesa, advogado de acusação, as pessoas assistindo, um juiz. E realmente é dessa forma, porque os nossos pecados, todos nós pecamos, não importa se você cometeu um único pecado, se você cometeu 1 milhão de pecados. No mundo espiritual, queridos, não existe como nós enxergamos o nosso critério de quantitativo e de qualificativo, não existe isso. Um pecado, 1 milhão de pecados, é a mesma coisa. Às vezes as pessoas podem julgar, poxa, mas Adão só deu uma mordidinha. O problema, queridos, presta bem atenção, não está no fato de morder uma maçã, morder uma jaca, morder uma melancia, ou morder seja o fruto que for. Não, o problema não está nisso. O problema se concentra na desobediência. Esse que é o grande problema. Se você comete uma desobediência, e se você comete 1000 desobediências, a coisa é a mesma. Você não é mais pecador porque comete 1000 do que aquele que comete 1. A gente precisa entender o que a Bíblia ensina quanto a isso. Tanto aquele que comete 1 pecado, quanto aquele que comete 1000 pecados, no mundo espiritual é a mesma coisa. As consequências são diferentes, aí é diferente. Se uma pessoa, ela diz uma mentira, então, dependendo da mentira, da intensidade, do momento, quem envolveu naquela mentira, pode não trazer nem tantas consequências. Mas uma pessoa, por exemplo, que matou uma pessoa, que assassinou alguém, no mundo espiritual, esses 2 pecados é o mesmo. Condena da mesma forma. A consequência neles é que faz a diferença, consequência para nós aqui na terra. Se você falar uma mentira, talvez daqui a 10 minutos, meia hora, talvez ninguém nem mais esquece daquilo e aquilo passa batido. Mas aquele que comete um assassinato, ele é enquadrado e ele passa por júri, passa, por uma avaliação, ele é condenado e é preso e perde anos da vida dele trancafiado numa cela. Mas para o mundo espiritual é a mesma coisa. Adão, ele foi condenado porque ele desobedeceu aquilo que Deus havia falado. Moisés não entrou na terra prometida depois de enfrentar tudo aquilo, passar os 40 anos, passar tudo que ele passou, fazer tudo que ele fez, por causa de uma única desobediência. E você pode fazer, mas que Deus... Não, Deus, ele é justo. A sua palavra é imutável. Nós é que precisamos nos adequar. Agora, uma coisa que me chama muita atenção nesse texto, dentro de vários pontos, é exatamente o fato de entender que a lei, ela era incapaz. O que eu posso dizer? O que eu posso trazer da lei judaica para os nossos dias de hoje? Queridos, é o nosso comportamento comum, o mundo, a forma com que nós nos apresentamos no mundo, os conceitos que recebemos das pessoas, os ensinamentos, os padrões de desenvolvimento intelectual, de valores, de conceitos de valores que recebemos da nossa família, do nosso grupo de amizade, das influências da mídia, acabam forjando em nós um padrão que ao nosso ver, ao nosso critério se torna um padrão de verdade, mas que é uma mentira. Mas nós vivemos embasado nesse padrão que foi forjado em nós por ensinamentos familiares, influência de família, influência das amizades, do mundo, da mídia. E isso nós podemos contar como a lei, porque dentro de nós existe o quê? Um sentimento, um senso, um entendimento de saber o que é certo e errado. Afinal,
foi exatamente essa propriedade característica que nós recebemos quando Adão comeu o fruto. Ele passou a entender o que é certo e o que é errado. E aí, a partir do momento que eu for fazer alguma coisa errada, algo dispara em mim dizendo, isso não é certo, mas eu vou fazer. Isso se chama desobediência. E o homem não consegue dominar o seu ímpeto natural. Ele não consegue dominar a sua natureza humana. Ele não consegue. O homem por si só, ele não consegue. Por isso que a Bíblia deixa clara que o homem nada pode fazer para a sua salvação, porque ele não consegue dominar o seu ímpeto. Seja uma pequena mentira a um assassinato, ele não consegue dominar o seu ímpeto natural. Se a salvação, queridos, em Cristo Jesus, ela tivesse findado em toda a sua estrutura, estivesse apenas findado na morte de Jesus, provavelmente, muito provavelmente, a igreja teria se exterminado na terra. Por quê? Porque precisávamos e precisamos de um agente que nos auxilie a dominar a nossa natureza humana. Olha que coisa interessante, o mecanismo da salvação. A partir do momento que Cristo, por obediência, ele morre, ele se dá ali, ele leva sobre ele os pecados do mundo, as condenações do mundo, as maldições desse mundo, é lançado sobre ele, tudo é lançado sobre Jesus. Por quê? Porque ele é santo, ele não precisava morrer, ele estava morrendo por tantas situações, então tudo que existia de pecado estava sendo lançado sobre Jesus, porque ele estava sendo visto como um homem comum, mas ele era filho de Deus, e ele tinha uma natureza sem pecado, e não iria morrer, e não precisaria morrer, porque ele não morreria, mas ele decidiu, por obediência a Deus, morrer no Calvário. Essa expressão máxima de obediência o tornou eficaz para que se tornasse o nosso mediador e nosso salvador. Porque quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, o que a própria Bíblia nos ensina, o que Jesus mesmo ensinou? Que ele enviaria o Consolador. Esse Consolador não é uma pessoa que somente consola, mas é uma pessoa que instrui, uma pessoa que orienta, uma pessoa que motiva, uma pessoa que ensina, uma pessoa presente em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Ele nos impulsiona, ele nos alerta, ele nos desperta, ele nos quebranta, ele nos convence. E por isso que a igreja, por mais dificuldade que passa, por mais situações de altos e baixos, a igreja permanece em pé, porque ela tem o Espírito Santo de Deus, como nós lemos aqui, como Paulo, se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós. É graças à presença do Espírito Santo, ou melhor dizendo, o Espírito de Cristo em nós, é que nós conseguimos dominar a nossa natureza humana. Porque senão, queridos, nós não seríamos muito diferentes de Israel. Israel tinha um conhecimento da lei, sabia muito bem o que era certo e o que era errado, e a lei não veio para abolir ninguém, a lei não veio para consertar ninguém, a lei, como diz o autor de Hebreus, ela veio muito mais para aguçar os pecados, revelar os pecados. Ela veio para me conscientizar daquilo que eu já faço de errado. E para dizer, você é culpado por causa disso. Esse é o sentido da lei. Para que eu entenda que eu sou pecador, que eu preciso dessa graça, eu preciso deste amor. E aí, a nova obra, a nova aliança, ela veio com uma outra proposta. Ela veio com a proposta de implantar em nós um espírito de obediência, que é tudo que Deus queria no homem, e tudo que Deus deseja no homem, desenvolver em nós uma atitude de obediência.
E quando nós aceitamos o Senhor Jesus, essa justificação, queridos, como nós lemos, ela acontece porque, primeiramente, nós nos arrependemos e nós decidimos aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Nesse quesito, existe um duplo sentido. Em que sentido? A justificação opera imediatamente na vida daquele que se arrepende verdadeiramente e aceita Jesus como Senhor e Salvador. E ali naquele momento, naquele exato momento, os pecados são perdoados. Se existe algo verdadeiro, se aquela decisão está verdadeira, se aquela decisão está realmente consolidada em uma atitude de um mover, de entendimento que eu sou pecador, eu preciso de Deus, eu preciso do perdão de Deus, eu reconheço que sem isso eu vou para o inferno, eu vou ter uma morte espiritual, e eu não quero isso, eu quero vida, eu quero agradar a Deus, eu reconheço que eu preciso dessa graça, eu preciso desse perdão. Quando eu tomo essa decisão, queridos, ali, instantaneamente, queridos, os meus pecados são perdoados. Eu posso morrer 10 minutos depois, eu vou para o céu. Não importa o que eu cometi, não importa o que eu fiz, não importa os meus atos de pecado, não importa. Ali, depois dessa decisão autêntica, eu vou para o céu, se eu morrer. Mas existe um outro modo, uma outra faceta, uma outra forma de nós enxergarmos a justificação. A justificação para aquele ladrão que morreu à direita de Jesus foi imediata, e ele ouviu que todos nós gostaríamos de ouvir: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão, ele não teve chance, não teve oportunidade de expressar a sua fé, a sua decisão. Ele morreu, talvez algumas horas depois de que Jesus havia feito aquela declaração. Mas, querido, a justificação, ela também não é um ato isolado, único na vida do crente. Ele deve ser visto como um ato contínuo, ininterrupto na vida do crente. Por quê? Porque eu preciso de ser justificado todos os dias. Eu preciso caminhar na presença do Senhor todos os dias. Eu preciso da graça de Deus todos os dias. Por isso que Ele se tornou o nosso intercessor juntamente com o Pai. Porque mediante aquilo que eu pratico, e Deus, na sua maravilhosa graça, no seu grande amor, e por Ele saber a nossa condição, sabendo aquela natureza pecaminosa ainda presente em nós, Ele saberia que nós iríamos pecar, que nós iríamos cair, que nós iríamos fazer coisas erradas. Ele não foi iludido que nós seríamos santos. Mas que se nós nos arrependêssemos, se nós confessássemos os nossos pecados, se nós abandonássemos as nossas práticas, nós alcançaríamos o quê? Favor, graça, misericórdia. Misericórdia, o que é? O que é a palavra misericórdia no latim? É a junção de duas palavras. Quais são as duas palavras? Miséria e coração, que significa o quê? Colocar o quê? O meu coração nas misérias de outra pessoa. Eu me identificar, em outros termos, me identificar com o mal, o problema, a aniquilação, a defasagem da outra pessoa. Eu colocar o meu coração, a minha sensibilidade nas fraquezas e nas limitações de outra pessoa. E misericórdia é isso, e Deus teve misericórdia, Ele colocou o seu coração nas nossas fraquezas, nossas dificuldades, e o amor dele se estende, queridos, não em um momento único da conversão aqui na frente, mas todos os dias, em todo momento. E eu não posso simplesmente vulgarizar a graça de Deus, achando que eu posso pecar e vou ser perdoado. Lembro, vocês já viram os textos, alguns textos que Paulo explica, principalmente em Romanos mesmo, porventura continuarei eu pecando, fazendo coisas erradas, não é isso? De modo nenhum, não é o que Paulo fala? Continuarei vivendo no pecado para que a graça em mim aumente, não é isso? Alguém já ouviu isso falar esse termo? Já leu isso na Bíblia? Continuarei eu praticando para que em mim aumente a graça? De maneira nenhuma. Não é isso, a intenção não é essa.
O que ele está dizendo? Não, então eu posso fazer que eu errando, Deus vai perdoar. Não, não é isso, não é com esse intuito, não é com esse sentimento. É entender que eu tenho que vigiar, eu tenho que buscar a presença de Deus, eu tenho que conhecer o que Deus espera de mim, eu tenho que saber o que Deus ele está me orientando, eu tenho que ficar atento às sutilezas, às armadilhas do diabo na minha vida. E aí, queridos, eu tenho que, se acontecer de eu errar, de eu falhar, de eu falar, fazer, acontecer, e se eu sinto ser tocado, levado, movido pelo Espírito de Deus ao arrependimento, a saber o que é a atitude certa que eu preciso tomar, eu confesso o meu pecado diante de Deus, se preciso diante dos homens, para que eu seja curado, para que eu seja liberto. Porque, queridos, muito além de uma vergonha, de um confessar um erro, uma fraqueza, deve existir o desejo de estar na presença de Deus. Tem muita gente, inclusive pastores, que tem vergonha, tem medo de falar do seu pecado, com medo de o que as pessoas vão pensar, medo de perder o seu prestígio, medo de perder a sua autoridade. Só que ele já perdeu a autoridade há muito tempo no mundo espiritual, ele mesmo não sabe disso. Ele já perdeu muito tempo, ele é sino que tina e metal que soa. A gente precisa compreender, queridos, que a nossa autoridade, como já falamos aqui no estudo de terça-feira, ela veio de uma atitude de compromisso com a verdade de Deus. Esse texto que nós lemos, agora há pouco, essa parte, em que nós somos mais do que vencedores, é você poder, com a autoridade recebida de Deus, através da justificação, você está além, e você dominar aquele que antes te dominava. Você tem poder e autoridade sobre demônios, sobre o império das trevas. Você já pensou no que é isso, meu amado? Você já parou alguma vez para refletir nisso? O reino das trevas que é tão poderoso, tão terrível, e você, um simples mortal, um simples ser humano, ter poder e autoridade de orar e fechar uma porta, você impedir uma ação, um complô, uma situação criada no inferno contra alguém, contra uma situação, pode ser uma cidade, pode ser sua família, pode ser qualquer situação que envolva, pode ser no teu trabalho, no meio da tua parentela, você orar e com a autoridade que Cristo te concede, você interromper e aniquilar aqueles planos. Você já parou para pensar nisso? Isso é tremendo, amados. Os apóstolos os discípulos ficaram maravilhados. Eles ficaram assim surpresos, eles ficaram atônitos, quando Jesus naquele momento que enviou os 70, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, sobre as obras malignas, e eles voltaram todo jubilosos, todo empolgados, ali, porque os demônios se submetiam, porque as pessoas eram curadas, eles falavam com autoridade o nome de Jesus, e o mundo espiritual ouvia e obedecia. Você tem esse poder. Você tem esse poder, queridos. Habita na tua vida. Você tem essa autoridade. Talvez o inimigo esteja te frustrando por alguma situação, por algum sentimento de culpa, por algum ato que você tenha feito e não tem conseguido dominar. Talvez você esteja frustrado, envolvido com as mentiras que o diabo talvez tenha sussurrado no teu ouvido, talvez com alguma situação que ele tem colocado diante de você para te ofuscar, ou para desviar a sua atenção dos propósitos de Deus com a sua vida, mas saiba que em você habita aquele que venceu a morte. Não é você que tem poder, mas é aquele que habita em você. E você foi considerado filho de Deus. Você está sendo considerado uma pessoa com autoridade, uma pessoa digna, uma pessoa capaz, uma pessoa que recebeu poder para realizar a obra de Deus.
E o que nós estamos fazendo com esse poder? Estamos dando ouvido ao Espírito de Deus? Ou estamos dando ouvidos ao diabo? A que voz nós temos ouvido? A que voz nós temos ouvido? Talvez as pessoas não se acham dignas, ficam frustradas, porque pecam, porque erram, queridos. Você não engana Deus, Deus sabia, muito antes de você se converter, Deus sabia de todos os seus pecados que você faria, que ainda vai fazer. Deus já sabe dos pecados que vai fazer ainda nesse ano e no ano que vem, e no outro ano. As áreas que você vai cair, as palavras torpes que você vai falar, os atos errados, as escolhas erradas, Deus sabe de tudo. E Ele continua te amando. Você continua sendo desejado por Deus, o amado de Deus. Porque Ele sempre espera que nós tomemos uma atitude, Ele sempre aguarda que nós nos movemos em sua direção, queridos, que nós entendamos esse valor de ser filhos, de ser co-herdeiros com Deus. Queridos, você já parou para pensar, somos co-herdeiros com Cristo. Eu não fiz nada por merecer, queridos, nada. Sabe o que é nada? Nada, muito pelo contrário, eu só atrapalho. E assim mesmo eu fui convidado, foi colocado, foi dado a mim e a você o direito de sermos co-herdeiros com Cristo. O que é isso, queridos? É ser participante das mesmas bênçãos que Cristo tem e recebeu. As mesmas, queridos. Não difere em nada, não difere em nada. Porque o que Deus quer gerar, o que Deus quer forjar, o que Deus quer fazer, é vários Cristos. O que Ele deseja é que nós sejamos semelhantes a Cristo. Na perfeição do viver, a gente sabe que é difícil. Mas em que área Ele espera que nós sejamos semelhantes a Cristo? Opa, muito bem, tem gente ligado aí. Na obediência. Não quer dizer que você vai viver a vida toda em obediência. Sempre a gente sabe que, como eu acabei de falar, temos uma natureza pecaminosa, mas sempre ouvindo o que o Espírito diz à igreja. Sempre alerta, sempre atentos. Você pode num momento, num furor, num momento de explosão, de falta de vigilância, falar algo, agir algo, fazer algo errado, tomar uma escolha errada, pode, queridos, isso pode acontecer. Só que o que Deus espera é que espera a nossa atitude depois disso. Para quê? Para que sejamos o quê? Justificados. Caminhemos em justificação, porque quem nos justifica é o Senhor. Quando nós confessamos o nosso pecado, Jesus está intercedendo: Pai, perdoa, porque Ele entendeu, Ele compreendeu, Ele confessou, Ele entende, Ele está se apropriando do meu amor, daquilo que eu demonstrei no Calvário, aquilo que eu conquistei no Calvário, Ele está se apropriando. E Deus perdoa, queridos, Deus restaura. Três coisas são essenciais para tornar Jesus capaz, para que Ele possa ser essa figura tão tremenda, tão impactante, tão maravilhosa, que a gente olha, ouve, e a gente precisa se apropriar dessas verdades espirituais. A primeira delas, queridos, é a morte de Cristo. Cristo morreu pelos pecados, e quem esteve disposto a se declarar culpado e confiar em Jesus Cristo como Salvador, pode ter certeza de que Cristo morreu por ele. Não posso ser salvo por cumprir a lei, porque a carne pecaminosa não pode cumpri-la. É aquilo que eu falei aqui no início, um pouco antes. Eu não tenho em mim, ninguém carrega em si o desejo de obedecer a Deus. Muitos até dizem, mas, queridos, na hora mesmo, é difícil. É muito difícil. Um homem não consegue perdoar ninguém, um homem não consegue amar ninguém. Você pode ver que até se nós formos analisar friamente, racionalmente, honestamente, até quem nós amamos porque alguém nos traz um retorno.
Você ama alguém porque aquela pessoa te dá um retorno. Há um benefício naquilo. Então, o nosso amor, ele é condicional. Muito condicional. E quando às vezes não é condicional, é porque muitas vezes está preso a uma necessidade. Então, queridos, o amor de Jesus é diferente, ele é incondicional. Ele ama todos, e não importa o que você faça, ele te ama. Ele te ama, e vai te amar até o último instante do teu suspiro sobre essa terra. Sempre acreditando na mudança, sempre acreditando na restauração, sempre acreditando que você vai mudar, sempre acreditando que você vai confiar nele. O amor dele é incondicional, e ele sabia, ele nos conhece, não foi enganado, não, ele não foi enganado em nada, ele sabia, e ele sabe. O amor, e Jesus morreu, queridos, porque exatamente pelo trâmite que o mundo o envolveu, no engano, na mentira, na trapaça, no descaso, na ingratidão, na calúnia, o levou para a cruz. Então, como funciona esse mecanismo dos meus pecados serem lançados sobre Jesus? Como é que funciona isso? Como é que você vai dizer, mas os meus pecados, como é que podem ter sido lançados sobre Jesus naquela época? Por que eu sou culpado da morte de Jesus? Né? Você talvez tenha já tido esse pensamento. Por que eu sou culpado da morte de Jesus? Não é que você em si, a pessoa é culpada, mas os seus pecados, a sua desobediência, desfoca de pecado em si e concentra na desobediência. Ou seja, Jesus morreu por causa da desobediência do homem. Quando o texto fala, lá em Isaías, que ele morreu, e agradou a Deus moê-lo pelos nossos pecados, diz o seguinte, que Deus queria que Jesus morresse, e dessa forma, por essa obediência, sendo ele santo, ele expressou o maior nível de obediência que um ser humano poderia expressar. Sem culpa, sem pecado, sem morte, né, sem a condenação da morte, ele decidiu entregar a vida dele ali na cruz, por causa de mim, por causa de você, pela obediência. Então, tudo não é nada espantoso, místico, não. Tudo que Deus estava ali olhando era a obediência de Jesus. E quando fala o texto que ele lançou sobre si, para os nossos pecados, que o moíram, né, nossos pecados, as nossas falhas o transpassaram, foi exatamente isso, queridos. É o resultado do mundo. As coisas do mundo, os pecados do mundo, levaram Jesus para a cruz do Calvário, e culminou o quê? Na morte de Jesus. Mas tudo isso foi levado, tudo foi permitido por Deus. Por quê? Veja só, para mim poder me fazer entender melhor. Se você pega uma pedra arredondada, algo redondo, e você deixa rolar morro abaixo, você não tem que fazer esforço nenhum, né? Aquilo automaticamente, pelo trâmite, por ser redondo, ele vai rolando morro abaixo. Então, simplesmente, Deus permitiu e deixou que as coisas acontecessem, porque Ele sabia que o homem, a natureza humana, é assim, é dessa forma. As pessoas que foram curadas por Jesus estavam lá dizendo, crucifica-o. As pessoas que foram beneficiadas lá naquele momento lá, quando Jesus multiplicou o pão e o peixe, estavam também lá dizendo, crucifica-o. Aqueles homens que se diziam doutor da lei, conhecidos de Deus, também estavam dizendo, incitaram o povo a dizer, crucifica-o. Deus não teve que fazer nada, apenas deixar Jesus no trâmite normal desse mundo pecaminoso. Ele foi envolvido numa trama, numa inveja, ele foi envolvido numa insatisfação das pessoas, ele foi envolvido por mentiras, por complô. Jesus foi envolvido pelo que o mundo é, que culminou na sua morte na cruz.
Mas o fato não está somente pela injustiça do homem, e a gente falar assim, mas aqueles miseráveis mataram Jesus. Não, queridos, nada disso. Nada disso. Não é esse o foco. A gente se engana, não é esse o foco. Coitadinho de Jesus, morreu, fizeram tanta crueldade com ele, fizeram tanta calúnia com ele. Meu querido, minha querida, eu vou ser sincero com você. Se você tivesse lá, você também ia dizer crucificam. Com certeza. Porque se você tivesse envolvido com as questões religiosas e políticas da época, se você fosse tão militante, tão, como o judeu era, e chegasse uma pessoa que começasse a se manifestar e falar, e agir no sábado, curar no sábado, fazer tanta coisa no sábado, e você fosse radical, você também ia dizer, crucificam. Você também ia tomar participação daquela condenação de Jesus. Porque nós somos enganosos. Nós carregamos maldade no coração, na nossa natureza pecaminosa. E quando Jesus morre, ele estava morrendo, queridos, por obediência ao Pai. A gente lê, sabe que no Getsêmani, horas antes, Jesus estava orando ao Pai e pedindo, Pai, se possível, passa de mim desse cálice, passa de mim dessa hora. Por quê? Não é que Jesus não queria morrer, não é que ele queria ser desobediente, não era isso. Porque Jesus sabia que era naquele momento em que ele estivesse na cruz, o Espírito Santo que habitava nele, iria se ausentar. Haveria uma separação daquele momento de Deus, a pluralidade de Deus na presença daquele corpo físico de Jesus, iria se ausentar. Jesus ia ficar sozinho, como homem, apenas como homem, iria se separar, homem, divindade, iria se separar. Jesus está somente como homem, só a natureza humana, só. Por isso que ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu a dor, a tristeza, o vazio, de não ter mais a presença do Pai dentro dele. E isso foi necessário. Por quê? Porque toda a maldade, toda a condenação, todo o pecado estava sendo lançado sobre Jesus, e ele teria que romper aquele momento. É aquele momento que ele teria que romper como homem, como alguém que entendia o Pai, amava o Pai e estava disposto a obedecer. E nesse momento, nessa angústia, nessa tristeza, ele entrega o seu espírito ao Pai. Ele confia, ele não perdeu a confiança. Ele teve forças para reunir e pedir perdão para aqueles que estavam fazendo aquilo com ele. A morte de Jesus é marcada, queridos, por um preenchimento, uma qualificação de alguém que é único em toda a face da terra e em toda a história da humanidade. Nunca ninguém viveu como Jesus, da condição que Jesus era. Nunca. Jesus foi o ser humano que Deus sempre sonhou, que Deus sempre idealizou desde a fundação do mundo. É o que Deus desejava em Adão. Por isso que há a comparação em Romanos 5, do primeiro Adão e para o segundo Adão. Por isso que Paulo fala isso, do primeiro Adão e segundo Adão. O primeiro Adão foi desobediente, o segundo Adão obediente. O primeiro Adão trouxe condenação e maldição, o segundo Adão trouxe absolvição e vida. Porque Deus sempre sonhou com um ser humano como Jesus. Por isso que hoje nós precisamos viver uma vida que agrada a Deus, porque é o padrão que Ele deseja, que Ele exige de nós, para sermos semelhantes a Deus. As pessoas, não, agora eu estou salvo, agora meu nome está escrito na vida, eu posso pintar e bordar, fazer de tudo que eu vou para o céu de qualquer jeito. Vai, não lê Bíblia, né? Com certeza. Então vai, faz, depois você vai ver, né? Ó, o chifrudo em vez de ver outra coisa. Porque com certeza, queridos, no céu não há lugar de desobediente. Não existe. Vamos lá. A segunda coisa, a ressurreição.
A condição da ressurreição. A ressurreição nos atesta, nos garante que Jesus foi o sacrifício perfeito. Para Jesus morrer e voltar a ter vida em si mesmo, isso quer dizer que ele foi escolhido, ele foi aprovado, ele foi reconhecido, ele foi capaz, ele foi o único, ele é o verdadeiro sumo sacerdote que intercede, ele realmente atendeu às exigências de Deus no mundo espiritual para ser o nosso o quê? Intercessor. Não é um fato simplesmente de ressuscitar, porque nós temos relato de pessoas que ressuscitaram tanto no Velho Testamento, quanto pessoas que ressuscitaram no Novo. Só que essas pessoas, queridos, todas elas, depois de experimentarem essa ressurreição, morreram e estão mortas ainda. Jesus não. Ele ressuscitou e está vivo até hoje. Ele está vivo, queridos, com o seu corpo de carne e osso na glória, no céu, nos aguardando, esperando o momento de vir buscar a sua igreja. Essa é a grande diferença. E Paulo, várias vezes em suas cartas, ele menciona: assim como ele é, nós seremos. Assim como Jesus é, nós também seremos, queridos. Nós teremos vida eterna, nós vamos ressuscitar, nós vamos habitar para todo sempre com o Senhor Jesus. Ele é o nosso Deus invisível, é o Deus visível, melhor dizendo, né? De um Deus invisível. Eu não vou ver Deus no céu, porque Deus não tem como ver. Eu vou viver a expressão de Deus em Cristo Jesus. Não cometam o erro de Filipe. Mostra-nos o Pai, Senhor. Não quero chegar no céu, mas eu quero ver o Pai. Cadê o Pai? Cadê o Pai? Cadê o Pai? Pai. Ô Pai, Pai, Pai. Você vai olhar para Jesus. Ele é a expressão do amor do Pai. Ele é a expressão desse Deus maravilhoso. Você vai poder vê-lo, vai poder olhar seus olhos, vai poder tocar, vai poder abraçar em Jesus, vai poder ouvir Jesus, conversar com Jesus. Ele é o Deus presente, Ele é o amado da nossa alma, é o desejado de todo aquele que ama a Deus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, querido, esse poder da ressurreição que atesta a nossa vitória. Ele venceu a morte. Venceu a morte, acabou. Acabou. Não tem mais nada, acabou. Ele venceu a morte. Venceu a opressão, venceu aquilo que nos dominava. A outra coisa, queridos, para encerrar, a intercessão. E nessa se adequa exatamente nesse processo da santificação diária, da justificação, melhor dizendo. Porque Ele intercede por nós. Ele está junto ao Pai, na glória. E Ele intercede. Ele roga o Pai, Ele fala para o Pai. Ele recebe a nossa petição, Ele recebe o nosso clamor, Ele recebe a nossa súplica, Ele recebe o nosso pedido de perdão. Ele nos perdoa, Ele nos restaura, Ele nos redime. O processo da cruz, querido, foi apenas o início de algo maravilhoso, que abriu as portas para algo extraordinário. O processo da cruz ali no Calvário foi algo apenas o início, um portal, que iria perdurar por todo esse tempo, até culminar naquilo que Deus sempre sonhou e desejou. Irmos no lugar, estamos no lugar onde Ele preparou desde a fundação do mundo, e ali habitar para todo sempre com Ele. É o sonho de Deus, é o plano original de Deus, relatado lá em Gênesis. É o plano original de Deus. A gente hoje fala muito, a gente vê algumas coisas, né? Marca original, não é isso? Não vem? Agora tem um carro, é original, aí dá um nome original, sei o que, original. Por quê? Porque é autêntico, é verdadeiro, é aquilo ali, foi o início, é a fórmula certa, isso aqui é o verdadeiro, é o que der do início, não é isso? A mesma coisa que isso acontece com Deus, a intenção original, o propósito original de Deus é exatamente ter um lugar onde habitasse ali
Os obedientes, aqueles que se submetem a Deus, aqueles que foram aprovados pela obediência, semelhantes a Cristo. E eu fico maravilhado, porque o Espírito de Cristo que habita em nós nos auxilia a viver uma vida de obediência, por o que nós acabamos de ler aqui. Por isso que Paulo fala assim. Essas expressões muitas vezes tinham difícil de interpretação, porque as pessoas tinham dificuldade às vezes de entender. Mas o que Paulo está dizendo, que nós lemos no texto, e você pode reler em casa, é exatamente isso: não sermos mais dominados pelo pecado, mas sim agora vivemos em espírito, submetendo ao Espírito, subjugados pelo Espírito, escravos do Espírito Santo. Sim, por que não? Por que não? Eu quero ser escravo de Cristo, eu quero me submeter, porque o escravo não tem vontade própria, e essa é a intenção de Deus, porque a nossa vontade, o que é? Mentirosa, caluniosa, contrária, rebelde, infame. Essa é a nossa vontade contaminada. Mas quando nós nos voltamos, quando nós nos quebrantamos, quando nós abrimos mão do nosso eu, abrimos mão da nossa justiça, abrimos mão da nossa vontade, dos nossos desejos, e nós olhamos para o sacrifício de Jesus, nós olhamos para a sua palavra, lemos a sua verdade, lemos aquilo que precisamos fazer para agradar, nós estamos nos submetendo ao Espírito Santo de Deus. Isso expressa o quê? Obediência. E é tudo que Deus quer forjar na gente. É um teste. A vida aqui é um teste constante de obediência a Deus. E esse tempo, meu amado, minha amada, que você vai viver nessa terra de obediência todos os dias, em que você vai lutar contra a sua carne, que você vai lutar contra o seu eu. E eu volto a dizer que não tem como você ser um padrão semelhante a Cristo se você não lê Bíblia. Não tem, não existe, não tem como. Você só consegue viver uma vida de obediência se você lê Bíblia. Não pense que você já leu meia dúzia de história de Davi, de Golias, de Abraão, Isaac, Jacó, e acha que já sabe tudo. Você está totalmente enganado. Comece a ler o Novo Testamento, principalmente. Comece a atentar para aquilo que Jesus, que o Espírito Santo escreveu através dos apóstolos, de Paulo, das cartas universal, que é de Judas, que é de Tiago, que é de Pedro, de João. Então você atenta para isso, porque ali está a instrução, a direção para você ter uma vida para agradar a Deus. E aí sim, deixe o Espírito trabalhar, se submeta ao Espírito, tenha uma vida de justificação constante. E o diabo não vai ter mais domínio sobre a sua vida. O diabo não vai conseguir dominar a sua vida, porque não existe pecado que você tenha feito que não haja perdão. Não importa o que você fez. Não importa. Você é perdoado. Você é amado. O Senhor já não... Os efeitos do seu pecado, no mundo espiritual, estão aniquilados. Pode ser que talvez, alguma coisa que você tenha feito possa trazer resultado, uma doença, uma perda de alguém, sei lá. Isso tem que conviver. Mas efeito espiritual foi aniquilado. Não pesa mais sobre a sua vida. Por isso que nós lemos: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Feche seus olhos. Entenda isso: nenhuma condenação há sobre a sua vida. Não é se retratando apenas de um episódio que você aceitou Jesus lá atrás, há 5, 10, 15, 20 anos. Não. Essa verdade, ela é constante, diariamente. Enquanto você estiver andando na presença de Deus, nenhuma condenação há contra você. Sabe por quê? Porque você vai viver uma vida pelo Espírito. Você vai viver uma vida pelo Espírito. Nenhuma condenação está sobre sua vida se você viver uma vida pelo Espírito Santo de Deus.
Mas não desanime. Não abra mão da intimidade com o Espírito Santo de Deus. Não abra mão de você conhecer a vontade de Deus com a sua vida. Não abra mão. Não abra mão. Procure viver uma vida que agrada a Deus. Eu quero aproveitar, queridos, mesmo desse momento, eu quero saber se existe alguém aqui essa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus. Talvez de uma forma como nunca fez. Talvez de uma forma que fez no passado, mas não foi entendendo, não foi compreendendo, foi por uma emoção e com isso não consegue andar, não ter compromisso. Uma parte que me chama a atenção, quando Paulo escreve à igreja que está em Roma, ele diz assim: se é que o Espírito de Deus está em vós. E ele diz um pouco antes, que porque se vocês têm o Espírito de Cristo, vocês conseguem viver uma vida de obediência. Mas se você não tem o Espírito de Cristo, você continua vivendo nas práticas do pecado. Você não consegue vencer, mas é lógico que não vence. É lógico que não consegue vencer. É claro que é dominado. É claro que é dominado. Porque você não tem o Espírito de Deus. E pior, se tem, você está sendo desobediente. Então analise, queridos, nos mínimos detalhes, a sua conduta, a sua forma de expressão, as suas opções, as suas escolhas, o seu modo de agir, o seu comportamento. Analise isso, deixe o Espírito Santo falar o seu coração, querido. E se o Espírito Santo está falando, você precisa consertar nessa área. Olha, isso que você está fazendo não está me agradando. Olha, eu tenho me sentido muito triste porque você tem feito isso. Você tem agido dessa forma, você tem falado assim. E quando você viver essa experiência, e você se arrepender, e confessar o seu pecado, e abandonar o seu pecado, aí você alcança graça e misericórdia. E isso não é algo dos nossos dias, queridos. No tempo de Paulo mesmo, como ele fala em 1 Coríntios 11, ele diz que haviam pessoas na igreja que participavam da ceia do Senhor indignamente. Participavam da ceia do Senhor ainda adulterando, participavam da ceia do Senhor roubando, participavam da ceia do Senhor mentindo, participavam da ceia do Senhor praticando coisas erradas, atitudes erradas, escolhas erradas. E isso acabou escandalizando muito e trazendo uma confusão, principalmente na igreja de Corinto. E Paulo explica direitinho o que estava acontecendo e o que eles precisavam fazer. Olha, vocês precisam se autoavaliar. Vocês não precisam de ninguém para dizer, pastor, falar, tem que fazer isso. Não, você não precisa, você tem o Espírito Santo de Deus. Orem a Deus. Se submetam ao Espírito. Assuma um compromisso de santidade. Assuma um compromisso de voto, de fidelidade com Deus. E depois sim, comam do pão e participem do cálice. Porque todo aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que morrem. Talvez a enfermidade, queridos, está ligada a uma falta de obediência na tua vida. Talvez a tua frieza espiritual, talvez a tua indiferença com as coisas de Deus, o teu desânimo, talvez está ligada diretamente a uma prática, a um pecado, algo que você tem cometido, e você tem tentado se enganar. Talvez você está vivendo, queridos, algo que você vê que não está casando, não está se encaixando com o que você ouve das coisas de Deus, por causa talvez de um pecado na sua vida, de uma prática que ninguém sabe, só você sabe. Talvez um comportamento que outros estão sabendo e que você se engana. Todos estão vendo ao redor, mas você continua se enganando.
E aí você participa da ceia achando que está tudo bem, que Deus vai te perdoar, que Deus leva a coisa de qualquer maneira. Não é assim. Não é assim. A coisa é séria. Você está lidando com um Deus justo, não corrupto. Entenda isso. Você que está aqui essa noite e quer tomar uma decisão para o Senhor, reconhecendo Ele primeiramente como Salvador, para esse momento de ficar livre das culpas, de ter restauração, e depois reconhecendo Ele como Senhor, com que você vai pautar a sua vida em cima da sua lei. Se você está disposto a isso, se você entendeu, se você compreendeu, eu quero te pedir que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Ah, pastor, mas tem que ir aqui na frente? Tem, porque a Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. A gente precisa tornar as nossas decisões públicas. Eu não estou numa praça, eu não estou num bar, eu não estou no mundo lá fora, externo, onde você vai ter que se exibir a sua decisão. Você está dentro de um lugar onde há os remidos, um ambiente propício, um lugar propício para isso, um lugar favorável, um lugar onde ninguém vai julgar, onde ninguém vai condenar, muito pelo contrário, vamos festejar, vamos nos alegrar, vamos ficar felizes com a sua decisão, vamos ficar radiantes, porque sabemos que a alegria, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou me estender, queridos, eu não vou me estender, eu não preciso te insistir. Se o Espírito não consegue te convencer, eu muito menos. Vamos ficar de pé. Aleluia, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Meu amado, minha amada, leve essa palavra para o teu coração. Guarda ela no teu coração. Medita nela no restante dessa semana. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa Deus operar na sua vida. Deixa Deus falar. Deixa Deus trazer os resultados dessa palavra durante essa semana. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus esclarecer. Seja edificado com essa palavra. Seja consolado com essa palavra. Seja exortado com essa palavra. Porque Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar. Pode declarar isso, meu irmão, minha irmã. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Suas mãos. Vamos orar, queridos.
Senhor, acompanhe-me nessa oração, meu irmão. Mentalmente aí me acompanha nessa oração. Senhor, eu sou grato a Ti pelo sacrifício do Teu Filho Jesus ali no Calvário. Graças a esse sacrifício, eu posso entender o que é ser obediente a Ti. Graças a esse sacrifício, rompeu na minha vida todo domínio de pecado. Rompeu na minha vida todo aprisionamento de culpa, de engano. Aniquilou na minha vida toda ação de maldição. Eu recebo, Senhor, eu recebo mais uma vez o Teu amor na minha vida. Eu reconheço Jesus como meu Salvador. Eu reconheço Jesus como o Senhor da minha vida. Quero viver uma vida de senhorio, submisso, reconhecendo o poder, a direção, o amor e a soberania de Cristo na minha vida. Eu sou Teu escravo, Senhor. Eu sou Teu servo. Eu me submeto a Ti, Senhor. Eu quero ter uma vida que Te agrada. Eu quero, Senhor, que de mim exale esse bom perfume de Cristo. As pessoas ao meu redor possam olhar para mim, possam andar comigo, as pessoas que convivem comigo possam sentir, possam entender, possam cheirar o Teu perfume, o perfume do Teu Filho Jesus. Eu quero brilhar, Senhor. Quero brilhar, Senhor. Quero brilhar, Senhor. Nesse mundo de trevas eu quero brilhar, Senhor. Quero refletir a Tua glória, Senhor. Ajuda-me a caminhar na Tua presença. Fala comigo, Espírito Santo. Exorta-me, Espírito Santo. Me orienta através da Tua palavra, a Tua vontade com a minha vida. Encha-me de Ti, Senhor. Restaura a minha vida, restaura o meu ânimo, restaura o meu vigor. Volte a arder o meu coração, esse amor, essa chama, esse desejo de gratidão, de tomar atitudes que refletem, Senhor Deus, o reconhecimento do Teu amor na minha vida. Me proporciona, Senhor, uma semana de vitória. Me proporciona, Senhor, uma semana de conquista. Me proporciona uma semana de experiência com Teu amor, com a Tua graça, Senhor. É o que eu Te peço, Senhor, já agradecido, no nome santo, poderoso, extraordinário, sobre todo o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o Teu nome. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua geração, os teus filhos. Que Deus abençoe a tua despensa. Que você receba da graça de Deus todos os dias. Que você receba de Jeová Jireh as provisões que você necessita. Que você receba de Jeová Rafá a cura que você precisa. Que você receba do Jeová Nissi a presença dEle, a bandeira dEle de vitória na sua vida. Que você receba o Jeová Shalom, o Deus da paz, aleluia. Que o mundo não entende, mas só tem aqueles que confiam em Deus. Que a tua casa seja repleta do poder e da graça de Deus. Levante as suas mãos e vamos dizer tudo juntos: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus te ama.